Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo aqui algumas informações e atualizações sobre toda essa conversa envolvendo a tal terceira via. E tivemos uma informação importante: um líder da União Brasil defendeu a candidatura de Ciro Gomes e disse que as conversas em torno dessa tal terceira via deveriam começar a partir de Ciro Gomes. Eu vou falar sobre isso, mas eu quero agradecer. Nós alcançamos a marca de 65 mil inscritos, isso é muito importante para nós. E quem chegou aqui e não está inscrito ainda e puder, se inscreva, ative as notificações. Se assistir e gostar do vídeo, manda o like. Mas se assistir e não gostar, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo o que vocês vão achar disso tudo, compartilha, isso fortalece o nosso trabalho. Pessoal, todo dia tem uma conversa diferente sobre essa tal terceira via. Vamos tentar explicar aqui para quem não está familiarizado com o assunto e como surgiu essa coisa toda. Lá em 2020, 9 partidos se reuniram para tentar construir uma única candidatura para quebrar a tal da polarização entre Lula e Bolsonaro. Os partidos eram DEM, PSL, que depois viraram União Brasil, Cidadania, PSDB, que formaram aí uma federação, Podemos, o Partido Novo, MDB, PV e Solidariedade. Chegaram a convidar o PDT, o PSB, eles recusaram o convite, o PSD do Kassab nunca quis fazer parte. E desse grupo, nós já tivemos aí, eu contei aqui, se eu não esqueci de nenhum, 10 candidatos. Luciano Huck, que estava especulado para ir para o Cidadania, o Amoedo, Mandetta, Datena, Pacheco, Eduardo Leite, João Dória, Simone Tebet, Alessandro Vieira e o Moro. Então eram 10, agora desse grupo restaram 3, Simone Tebet e Dória, que continuam conversando em torno da terceira via, e o Felipe Dávila, que entrou no lugar do Amoedo pelo Partido Novo, mas que está caminhando por enquanto aí sozinho. E o Leite, que perdeu as prévias no PSDB, mas não está aceitando muito o resultado. Ele renunciou ao governo do Rio Grande do Sul e começa a viajar ao Brasil, conversando com lideranças do seu partido para tentar viabilizar o seu nome. Inclusive o antagonista que está falando de terceira via toda hora, agora vai terceira via, agora vai dar certo. E nunca dá, na verdade, entre esses aqui. O Leite diz que topa ser vice da Simone Tebet, mas o Dória garante que o resultado das prévias será cumprido. E o Dória tem 2% nas pesquisas, Simone Tebet tem 1%. E o Leite também aparece com 1% nelas. Então a situação deles aqui não está nada fácil. Pode mudar o cenário? É claro que pode. Não existe impossível na política. Mas a situação deles, cá entre nós, é bastante difícil. Porque além de tentar alcançar Lula e ou Bolsonaro, tem Ciro Gomes no meio do caminho. No cenário com o Moro, Ciro aparecia entre 7 e 9 nas pesquisas. E com a saída do ex-juiz, como eu falei aqui num vídeo, o Ciro deve ganhar alguns pontinhos. Não todos serão transferidos para o Ciro, não. Dá uma espalhada meio que geral, mas pode ser o suficiente para o Ciro chegar nos 2 dígitos muito importantes aí. E hoje, no dia 4 de abril, o Camarote, no seu blog, noticiou o seguinte, que o líder da União Brasil ali está defendendo o nome de Ciro Gomes. E disse o seguinte: segundo Elmar Nascimento, que é do União Brasil, lá da Bahia, estado de ACM Neto. Segundo ele, os partidos da chamada terceira via erraram ao não incluir nas negociações o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes. Para ele, vejam isso, o político cearense poderia ser o nome com maior potencial para quebrar a polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas para ele: se for para fazer uma conversa séria na terceira via, tem que começar pelo Ciro Gomes. Não poderiam excluir o nome do Ciro, criticou então Elmar. Diante disso, ele, que é líder da bancada do seu partido, diz que vai trabalhar pela candidatura própria de Luciano Bivar. Então nós teremos aí certamente um novo nome aparecendo nas pesquisas. Ele disse algo importante sobre o Dória e a Tebet. Vejam, o Dória não terá apoio nacional do PSDB. E ele tem razão. E o resultado será a divisão do partido. Eu disse aqui várias vezes, independente se for o Dória ou o Eduardo Leite, o PSDB vai muito rachado para essas eleições. E Simone Tebet não tem a unidade do MDB. Concordo com ele, A gente tem uma ala dentro do MDB, a turma ali, o Gedel Vieira Lima, Eunice Oliveira, Renan Calheiros, Romero Jucá, que defendem a candidatura de Lula. E tem uma outra ala que tem defendido a candidatura da Simone Tebet ou a união em torno dessa terceira via. E ele diz que temos que apostar num projeto próprio para fortalecer a União Brasil. E eu tenho visto muitos sinais de membros da União Brasil aí em relação a Ciro Gomes, alguns elogios aqui e ali, e o contrário. Vale lembrar que o Ciro deixou claro isso há muito tempo, que gostaria de receber o apoio de democratas, repetindo a aliança muito bem sucedida na Bahia
em que o PDT indicou a vice Ana Paula do Bruno Reis, do DEM, que foram eleitos ali no primeiro turno na capital Salvador. Então, Ciro tem dado alguns sinais de que apoiará candidatos da União Brasil em alguns estados. Então, já existem alianças formadas aí em estados importantes. Agora, isso vai significar que lá na frente o Ciro receberá o apoio nacional deles? Olha, não é impossível, mas a gente tem que ser bastante honesto. É muito difícil. Só que eu acho mais difícil ainda o Ciro receber o apoio do PSDB, até por conta desse posicionamento do Dória, bateu o pé que quer ser candidato, e do MDB, por conta desses rachas que existem dentro do próprio partido. Então, na União Brasil, opinião minha, apesar de ser muito difícil essa aliança acontecer, eu acho que ela é menos difícil do que com o MDB e PSDB. E apesar de todas as dificuldades, o Ciro resistiu às investidas de Moro. Quando o Moro entra em novembro, o Ciro caiu um pouco nas pesquisas, se recuperou e passou o ex-juiz antes dele desistir. Então, eu tenho dito aqui no canal que se o Ciro, que tem aí, repito, entre 7 e 9, pode crescer um pouco com a saída do Moro, chegar em 15% daqui para frente, ele passa para o eleitorado mais confiança, porque o que a gente conversa com muitas pessoas é assim, não, eu gosto do Ciro, acho mais preparado, o melhor candidato, com as melhores ideias, as melhores propostas, mas aí a pessoa coloca o mais, mas ele está ali, né, com 9%, então não sei se ele vai conseguir. Se o Ciro crescer para 15% e as pessoas observarem, opa, ele pode tirar Bolsonaro do segundo turno, ele pode tirar Lula, não sabemos como que ficarão as pesquisas daqui para frente, né? O Lula tem entrado numa queda, o Bolsonaro tem subido. Então, se o Ciro passar essa confiança para o eleitorado, ele pode crescer bastante nas pesquisas, até porque, como eu disse aqui, quando o Moro desistiu, o Ciro agora se torna terceiro lugar isolado, né? Ele estava ali empatado, um ponto na frente, um ponto atrás do ex-juiz, e agora com a desistência dele, o Dória, por exemplo, que estava em quinto, tem 2%. Então, vamos ver como que o eleitorado vai observar o Ciro daqui para frente. E vale lembrar, a campanha nem começou, os palanques estaduais nem foram fechados todos ainda, então tem muita coisa para acontecer. E eu fico assim assustado com o nível, né, de precipitação de muitas pessoas agora, declarando voto no Lula porque o Bolsonaro é um mal maior, ou votam no Bolsonaro porque acham que o Lula é um mal maior. Pelo amor de Deus, eu insisto e vou falar disso aqui até o fim. Mal menor, a gente vota no segundo turno. Primeiro turno é para votar no melhor. Aí, caso este não vá para o segundo, aí lá você faz a sua escolha naquele que você considera menos pior. Fazer isso no primeiro turno, com todo respeito, não é a solução, não é o que nós precisamos. E o Ciro tem alguns ativos que os seus concorrentes da terceira via não têm. Por exemplo, o Ciro tem militância. Importante ter para defender o candidato, para combater narrativas que são criadas aí, enfim, para valorizar um ou outro lado da polarização. Então o Ciro tem uma militância muito ativa. Simone Tebet, Dória, Bivar não tem. O Ciro não é um candidato que está aí apenas para negar Lula e Bolsonaro, porque não adianta você dizer nenhum nem outro, tem que apresentar um projeto, né? Tem que apresentar uma proposta. O Ciro tem feito isso há muito tempo. Escreveu um livro, né, dizendo, né, trazendo um diagnóstico do porquê chegamos até aqui e o que precisamos fazer para tirar o Brasil dessa crise que não começou com Bolsonaro. Bolsonaro apenas a agrava, ela começou com o PT. Então é um negócio inacreditável, você vota em 2018 como um protesto contra o PT e elege Bolsonaro. Aí agora, num protesto contra Bolsonaro, querem a volta do PT. Sinceramente, eu acho que o caminho, né, para o Brasil não é esse. Não estou aqui igualando os dois, porque hoje para muita gente é assim, se você critica Lula e Bolsonaro, aí você está igualando. Não, insisto, um deles, no caso eu acho que o Lula, é um mal menor, o que não deixa de ser um mal para o país, né? Então, se a gente tem condição de se livrar de todos os males, aí ter um segundo turno mais qualificado, por que não insistir nisso? O Ciro tem engajamento nas redes sociais, né? Não é tão grande quanto Bolsonaro e Lula, porque eles também têm os seus gabinetes do ódio ali. O PT teve no poder e conseguiu estruturar, né, blogs e sites com muito dinheiro público, inclusive, e Bolsonaro tem muito dinheiro também estrangeiro que já alimentou essas redes em 2018 e agora no poder a gente sabe que acabam também se beneficiando disso. E o Ciro estava lá em 2018, alertando o Brasil, né? A gente não podia ficar naquela coisa do PT mentindo para o país, apresentando o Lula candidato sem poder ser, e alertando também que Bolsonaro não era a solução. Então agora o Ciro repete isso e pode ser que as pessoas reconheçam, né, que se a gente tivesse dado um voto de confiança para o Ciro em 2018, certamente a situação do Brasil hoje estaria muito melhor. O problema do Ciro é que o mercado financeiro vai tentar de todo jeito emplacar um dos seus.
Não conseguiu até agora. E não duvidem, para o mercado financeiro é muito melhor manter essa polarização do que ver o Ciro crescendo para quebrá-la. Até porque com Bolsonaro tem o Paulo Guedes, né, um representante fiel dessa elite financeira. E com o Lula tivemos o Meirelles, que o Lula inclusive considera poder voltar a fazer parte do seu governo. Ou o Marcos Lisboa, ou qualquer outro queridinho aí da Faria Lima. Então, nenhum desses dois, Lula e Bolsonaro, na minha opinião, representam a mudança que precisamos para o país. E acaba que um é o maior cabo eleitoral do outro. Então, se essa tal terceira via, que o Ciro, insisto, não faz parte, quiser de fato, né, derrotar Lula e Bolsonaro, por que não apoiar Ciro Gomes? É o que disse o Elmar, é o candidato com maior potencial de votos. Porque, como disse o Elmar, desses candidatos aí que tentam quebrar a polarização, Ciro é disparado que tem maior potencial de votos e menor rejeição. Portanto, tem condições de crescer para vencer. E eu insisto que o Ciro, num segundo turno contra Lula ou contra Bolsonaro, teria um apoio muito amplo em torno da sua candidatura, não do mercado, mas do povo, que está cansado dessa polarização. Está cansado de ir para a urna de novo, votar baseado no ódio, pela rejeição. Bom, pessoal, então é isso. Vamos ficar bastante atento a todas essas movimentações envolvendo a tal terceira via e também Ciro Gomes, que é essa alternativa para vencer Lula ou Bolsonaro no segundo turno. Ficaremos atentos e qualquer grande novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.